Começando aqui a análise sobre o capítulo Ana Terra de O Continente do Érico Veríssimo. Detalhe, já fizemos a análise do capítulo A Fonte, agora vamos para Ana Terra. Vou passar aqui. Ana Terra, lembrando que a família é constituída por Maneco Terra, casado com Dona Henriqueta, e tem os filhos Horácio Terra, Antônio Terra e Ana Terra, que é a personagem principal, que dá nome ao título aí. Passando. Uma das frases importantes do Tempo e o Vento, até porque tem vento no título, é assim: sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando. Esta é a frase da Ana Terra, ou seja, o vento com significação. Então a Ana Terra, ela acaba já aparecendo no livro, né, no capítulo, se lembrando de um fato que aconteceu em 1777, que foi o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. E a gente fica sabendo que a Ana Terra tem 25 anos e ainda esperava casar. Mas como casar se ela mora num lugar totalmente escondido do Rio Grande do Sul, onde não passa quase ninguém? Então, na verdade, a Ana Terra, ela tem aquele pensamento de sair daquele fim do mundo, morar talvez em Rio Pardo, Viamão, ou até voltar para São Paulo, porque lembrando, né, a família da Ana Terra são paulistas de Sorocaba. Então, a Ana Terra pergunta, né, por que não voltar para São Paulo, em Sorocaba? Onde eles moram também é um rancho pobre, paredes de barro, aquela cobertura de palha, tudo com um chão de terra batida, ou seja, ninguém passa por ali. E Ana só via a seu redor 4 pessoas: o pai, a mãe e os irmãos. E os castelhanos, na verdade, de tempos em tempos, eles surgem por ali em bandos, eles roubam gado alheio, eles saqueiam casas, matam, estupram mulheres, desrespeitam. E a Ana Terra, ela se vê nesse mundo todo aí de tumulto, um mundo muito difícil para a mulher. E o que ela faz? Ela apenas trabalha para tentar esquecer essa tristeza dela. Diz o texto, ela ajudar a mãe na cozinha, fazer pão, cuidar dos bichos, do quintal, lavar a roupa. O pai, o Maneco Terra, ele tem muitas terras aqui no Rio Grande do Sul. Porém, ele prometeu, de certa forma, assim meio vago, voltar um dia a São Paulo. Mas a dona Henriqueta sabe que isso é pura ilusão, ou seja, o marido nunca sairá dali. Vou passar. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais da família. A Ana Terra tinha um irmãozinho chamado Lucinho, só que, entre outros problemas, ele foi picado por uma cascavel ali e acabou morrendo. Ele está enterrado no Alto da Coxilha. E a Ana Terra, ela faz a sua rotina. Ela vai lá, se aproxima de uma pedra, onde ela bate a roupa, põe ali o cestinho junto dela. Ela fica se contemplando nas águas, olhando a sua figura. É uma mulher bonita na Terra. Ela também tem esses detalhes de ter alguém para ficar junto, com quem ficar junto. Ela lembra que um dia o Rafael Pinto Bandeira, que é um personagem histórico, né, um guerreiro, que estava lá pelas tantas tentando livrar o continente do domínio dos castelhanos. O Rafael Pinto Bandeira passou por ali, olhou para Ana, né, tentou dar umas cantadinhas na Ana, o Maneco Terra cortou. E aí o Rafael diz: olha, quando expulsarmos todos os castelhanos, nós vamos precisar de mulheres como a Ana Terra. Abre aspas, nesse dia precisaremos de moças bonitas e trabalhadeiras como vossa mercê. Deus vos guarde. Bom, vamos ficar sabendo um pouco do Maneco Terra, que era um homem que não fala muito, ele trabalha demais, é aqueles homens da honra, ou seja, terra para ele só tem uma palavra, a família Terra só tem uma palavra. Então, a Ana vive nesse mundo aí. E quando ela está lá, enfim, né, na sanga, vamos para o tema principal. Ela acaba vendo um homem estendido ali, deitado, né, quase morto, enfim, e ela não sabe o que é aquilo ali. Então ela pega uma pedra, fica com medo. Diz o texto: o desconhecido não fez o menor movimento. Tinha o torso nu, manchado de sangue, e seu xiripá estava todo rasgado. Seus cabelos eram pretos e longos. Aí a Ana Terra fica com medo, corre, chama os irmãos, fala sobre o estranho, diz que ele pode estar ferido ali, né? E quem é que vem? O Antônio, Horácio e o pai Maneco Terra. Enquanto isso, a dona Henriqueta, ela também, né? Ela ouve todas essas histórias, ou mais um estranho surgindo, o que aconteceu? Ou seja, para ela, em Sorocaba, São Paulo, não tinha essas surpresas todas aí. Tanto que ela vai dizer: seria 1000 vezes preferível viver como pobre em qualquer canto de São Paulo a ter uma estância gado e lavoura ali naquele fundão do Rio Grande de São Pedro. Passar aqui.
Bom, enquanto isso, a dona Henriqueta continua a pensar nisso aí. Ela olha a velha roca que ela tem ali. Ela pensava em viver com o Maneco Terra em São Paulo. O problema foi que o avô do Maneco foi um bandeirante. E esses bandeirantes que entraram aqui nos campos do continente. E aí, enfim, né, o vô falava maravilhas do Rio Grande do Sul e o Maneco Terra acaba ficando encantado com essas palavras, vindo morar aqui. Abre aspas, todos diziam que o Rio Grande tinha um grande futuro, pois suas terras eram boas e seu clima salubre, e eles vieram. Só que naquela casa nunca entrava nenhuma alegria, nunca se ouvia uma música e ninguém pensava em divertimento, era só trabalhar o quanto dava o dia. Ela fala, né, enfim, que o Maneco Terra é um homem de bem, um homem de palavra, um homem de honra, aquele homem mais arraigado à terra, e enquanto isso, na Terra, ela vai sofrendo naquilo ali, porque, enfim, já está com 25 anos e não viveu ainda. Bom, aí resumo: os irmãos e o pai, Maneco Terra, eles vão trazer esse estranho para casa, e a tez do desconhecido era quase tão acobreada como a dos índios, mas suas feições não diferiam muito das de Antônio ou Horácio. Então, na verdade, aqui já tem essa ideia de que esse estranho ele tem feições de branco com índio, ou seja, quem é este estranho? Na verdade, é o Pedro Missioneiro, aquele mesmo lá do capítulo A Fonte que fugiu menino com um punhal na mão e tudo mais, a cavalo da destruição dos sete povos, e veio aqui agora, depois desse salto temporal que o Érico Veríssimo faz, aqui estamos ele já com mais de 30 anos, o nosso Pedro Missioneiro. E a Ana, ela começa a ter uma espécie de inquietação ao ver o Pedro Missioneiro. Então a gente sabe essa inquietação de ódio, atração, enfim, né? Coisas que são próprias da literatura. Ana não podia esquecer aquela cara. Estava inquieta, quase ofendida, e já querendo mal ao estranho por causa das sensações que ele lhe provocava. Passando aqui. Bom, a Ana, ela percebe que ele tem um ferimento no ombro e tal. Os irmãos vão ali, pegam uma faca, tiram a bala, tiram um pedaço de chumbo que estava alojado no corpo do Pedro Missioneiro. Maneco Terra mirou por algum tempo e depois disse: tem jeito de índio. Mas não é índio puro, observou Antônio em voz baixa. O de novo leva aquela ideia lá dos sete povos das missões do capítulo A Fonte, ou seja, uma índia que foi estuprada por um vicentista e logo nasce então uma mistura de índio com homem branco aqui. Bom, o Maneco diz que não gostou da cara dele e que quando acordar, enfim, dá comida e manda embora. Enquanto isso, o Antônio ele meio que revira as vestes dele, acha o punhal de prata, meio que guarda, o Maneco Terra vai guardar o punhal na gaveta, né? E eles dão uma arma para Ana Terra, dizendo, olha, diz para avisar quando o estranho acordar, certo? Se ele vier para cima de ti, mata e tudo mais, né? Mas enfim, depois que ele acordar, dá de comer e manda embora. Bom, mais tarde o Pedro Missioneiro acorda, ele se apresenta, agora que a gente fica sabendo, né, que ele se chama Pedro, ou como ele vai dizer, ou missioneiro, que nasceu na missão de São Miguel e que o ofício dele é pelear, é lutar. Então lembrar aqui que ele tem, sempre na fala dele, um português que é misturado com espanhol. Às vezes questões da URGS podem fazer essa pergunta, já que estamos falando de um resumo da obra, no texto ele sempre fala misturado, né? Um português com espanhol. Bom, o que ele vai contar? Que ele fugiu da redução quando ele era muito menino, capítulo A Fonte, né? E que depois ele crescera, digamos, nos acampamentos militares, de um lado e do outro aqui do Rio Uruguai, e que ultimamente ele está acompanhando, na verdade, os soldados da coroa de Portugal, nas suas guerras, nas suas peleias. Então ele está do lado da coroa de Portugal. Por isso que ele fala esse português, tá? Misturado lá pelas tantas com o espanhol das missões. Então cuidem, né? Por que ele fala um português misturado com espanhol aqui, tá? Porque nasceu, Sete Povos das Missões, criado lá com índios, com jesuítas, falando, né, enfim, espanhol, e agora andou metido na coroa de Portugal, com soldados da coroa de Portugal. Enfim, português com espanhol, então. O Maneco, ele quer uma prova disso. Enfim, quer saber se o que ele está falando é verdade. E aí o Pedro Missioneiro mostra um papelzinho dobrado e fica até um constrangimento, porque ali na família Terra ninguém sabe ler. E o Pedro Missioneiro ele vai ler, ele vai dizer que aprendeu ali nas missões, inclusive ele sabe latim.
Então vamos ler aqui a carta dele. Diz assim, ó. A fé de ofício, na verdade. A quem interessar possa, declaro que o portador da presente, o tenente Pedro Missioneiro, durante mais de um ano serviu num dos meus esquadrões de cavalaria, tomando parte em vários combates contra os castelhanos e revelando-se um companheiro leal e valoroso, Rafael Pinto Bandeira. Detalhe, Rafael Pinto Bandeira é um dos grandes heróis ali do Maneco Terra, certo? Então, o Maneco Terra, mesmo que tenha um pouquinho de desconfiança, ele vai acreditar nessa profissão aqui, né, nessa fé de ofício que o Pedro Missioneiro lê para eles. Bom, o Pedro conta a sua história, ele diz que foi atacado por alguns desertores do presídio, caiu ali morto. Bom, enfim, né, está apresentado. Ele se recupera dessa bala então em alguns dias, e o Maneco, que antes estava querendo apenas dar comida e mandar ele sair, vai deixando ele ali meio como peão, porque o Pedro ele tem um talento para ordenhar vacas, ele se mete no meio da mata, traz favos de mel, traz frutas, ele caça animais e ele doma potro melhor do que os irmãos ali da terra. Então, o que diz o texto? Aos poucos o mestiço ia se fazendo útil, esse mestiço aí, que é o nosso Pedro Missioneiro. O Maneco Terra, mesmo com ele sendo uma pessoa útil ali, ainda não tinha devolvido o punhal, porque ele acha que índio é meio traiçoeiro e tal. E assim, Pedro Missioneiro foi ficando na estância dos Terras e passou a morar numa barraca de taquara coberta de palha que ele mesmo ergueu no encosto da coxilha, não muito longe da sanga, onde a Ana Terra costuma lavar a roupa. Passando aqui. Bom, aí chega um dia o verão, o Pedro vai ficando, o Pedro volta com argila, né, e faz 5 pratos ali, né, para a família e tal, mas para ele, e ele vai dizer que isso ele aprendeu nas missões. Só que agora vamos para o conflito da Ana, né? Ana Terra não tinha coragem para encará-lo de frente. Quando o ouvia, sentia uma coisa que não podia explicar. Era um mal-estar sem nome, mistura de acanhamento, nojo e fascinação. O que ela tem aqui? Nojo e fascinação ao mesmo tempo, né? Atração e repulsa pelo Pedro Missioneiro. Tanto que a Ana Terra, ela às vezes tem tanto ódio dele que bota cinza na comida dele, coloca sal na água, quer arranhar o cara, quer judiar, né? Enfim. O cheiro de Pedro era diferente de todos os outros. E agora que o índio tinha sua barraca ali no caminho da sanga, nem mais lavar a roupa em paz ela podia. O diabo do homem não lhe saía do pensamento. Por isso Ana temia a sanga e deixara de tomar banho no poço. Por quê? Porque acha que ele pode estar espiando Ana Terra, né? Bom, o Pedro Missioneiro tem várias vezes que ele pega, fez uma flauta, toca, ele encanta a família, diz o texto no começo que não tinha música, e agora ele traz essa música. Até que Maneco abriu a gaveta da mesa, tirou de dentro dela o punhal e atirou para Pedro, que apanhou no ar. Não explicou nada. Achou que não era necessário. O índio recebeu a arma num silêncio compreensivo. Ou seja, essa entrega do punhal aqui já é um ato de confiança do Maneco Terra para com o Pedro Missioneiro. Vai ficando, vai sendo útil ali. O problema é, Maneco tem uma filha, virgem, 25 anos, com todos os seus, né, desejos já subindo aí, né? Passar aqui. Bom, no fim de dezembro, daí o Antônio foi para Rio Pardo com um carregamento de milho e tal, e para buscar algumas encomendas. E o Maneco acaba oferecendo para o Pedro Missioneiro, né, carne de mulita, e o Pedro Missioneiro ele não acaba não aceitando e tal. Ele conta uma história religiosa, porque não se deve comer mulita, enfim, né? Mas aqui ele traz uma carga forte religiosa, coisa lá dos 7 povos das missões. E aí o Antônio volta de Rio Pardo, estamos já em 1778. O Antônio ele fica feliz com a cidade grande, digamos, né? E até o Maneco suspeita que talvez ele vá morar lá no futuro. Porém, na cabeça de Ana soava uma flauta. A melodia que Pedro tocara naquela noite de chuva não lhe saía da memória. Noite e dia, dia e noite. Bom, o Maneco ele acaba pensando no pai, que era o Juca Terra, que era um cara meio errante, enfim, e tal, brigava com a mulher, e o Juca, ele sempre dizia, ó, a mulher, né, Vós Messê pensa que gosto dessa vida de judeu errante, diz o Juca para a mulher. O que eu quero mesmo é um sítio, uma lavoura, um gadinho e uma vida sossegada.
Um dia ainda hei de me estabelecer nos meus campos do continente. E na verdade, o Juca-Terra morre sem realizar esse desejo. Mas agora quem é que tem essa possibilidade aí? O Maneco-Terra, que tem realmente uma lavoura, um gadinho, uma vida sossegada nos campos do continente. Então, era o sonho do Juca, mas quem realiza na verdade é o Maneco-Terra. Bom, o Antônio ele vai dizer que conheceu uma guria bonita, né? É o Eulália. Conta, claro, coisas legais da cidade, mas de novo, o Maneco é turrão, diz que, enfim, o lugar dele é ali, né? Bom, a Ana de novo vai ouvindo o som da flauta do Pedro. Eles almoçam, ela lava os pratos, agora que tem pratos de argila, enfim, né? Ana estava inquieta. No fundo, ela bem sabia o que era, mas envergonhava-se de seus sentimentos. Queria pensar em outra coisa, mas não conseguia. O pior era que sentia os bicos dos seios, só o contato com o vestido dava-lhe arrepios, e o sexo como 3 focos ardentes. Sabia o que aquilo significava. Desde seus 15 anos não tinha mais segredos para ela. Muitas noites, quando perdia o sono, ficava pensando em como seria a sensação de ser abraçada, beijada, penetrada por um homem. Sabia que esses eram pensamentos indecentes que precisava evitar. Passando aqui. E agora, ali no calor do meio-dia, o som daquela música voltava-lhe intensamente como nunca o desejo de homem. Bom, ela pensa depois em tomar um banho, logo depois da comida, enfim, né? Ela está com os desejos dela. E a sanga era para Ana uma espécie de território proibido, significava perigo. A sanga era Pedro, porque ao passar para a sanga, ele poderia avistar lá de cima do alto da coxilha, né? Então, para ir até lá, tinha que passar, digamos, pelo Pedro. E ela fica imaginando já não sendo tocada por qualquer homem, mas tocada pelo Pedro missioneiro. Pensou nos beiços úmidos do índio colados à flauta de taquara, os beiços de Pedro nos seus seios. Aquela música saía do corpo de Pedro e entrava no corpo dela. Aí, enquanto ela vai ouvindo a flauta, a Ana exclama, né? Se ele parasse de beijar, só que ao invés de dizer parasse de tocar, ela mistura e diz beijar, né? E aí, claro que a mãe, a dona Henriqueta, se liga e manda da terra se deitar. Aí o Maneco Terra, enquanto naquela obsessão dele de ter muita terra, muita lavoura e tal, ele já pensa em contratar alguns escravos e peões. Compraria também mais gado, mais cavalos, mais mulas, sim, e ovelhas, talvez até porcos. Faria tudo devagar, devagar, mas com firmeza, como um bom terra. Passar aí. Bom, aqui nós temos o Pedro se juntando já à família, ele fala de lendas gaúchas, fala do Boitatá, fala da Tênia-Aguá e detalhe, a lenda da Tênia-Aguá depois vai ser importante que ela será retomada numa personagem chamada Luzia Silva. Então aqui ele já diz, né, que a Tênia-Aguá foi uma mulher que acabou desgraçando um cristão, que quando os mouros eles foram vencidos nas cruzadas lá pelos cristãos, né, eles acabaram vindo aqui para cá, para o Rio Grande do Sul, e eles trouxeram a sua fada, digamos, transformada numa velhinha. E aí eles fizeram parte com o diabo, transformaram essa princesa bonita, maravilhosa, né, numa Tênia-Aguá, que era uma lagartixa sem cabeça. Só que no lugar dessa cabeça tinha uma pedra vermelha que era transparente. E ela acabou desgraçando um cristão e tal. Ele conta toda essa história da Tênia-Aguá. E, de novo, né, lembrando essas histórias religiosas, com viés religioso, é Pedro que está contando aqui, tá? Bom, continua aquele verão cruel na estância ali dos Terra. A dona Henriqueta, ela está sentindo a ânsia da Ana Terra e acaba dizendo, ó, o que essa menina precisa mesmo é casar de uma vez. Mas a Ana Terra, ela meio que se revolta, porque ela não quer casar. Na verdade, ela quer mudar de vida, ela quer ir pra festa, ela quer ter amigas, ela quer ver gente. E aí vamos pro detalhe. Uma tarde, a hora da sesta, Ana Terra tornou a sentir aquela agonia de outras tardes e noites. Era uma sensação que não saberia descrever a ninguém. Seria fome? Havia acabado de almoçar, estava de estômago cheio, logo não podia ser fome. Tinha a sensação de que lhe faltava alguma coisa no corpo, como se lhe houvessem cortado um pedaço do ser. E ela não consegue dormir. Ela pensa então em tomar um banho e tal, uma espécie de princípio de febre, a família está dormindo, e aí começou a descer a encosta que levava a sanga.
E ela vai para a sanga. Daqui a pouco ela começa a ouvir um barulho de ramos, né, de galho seco quebrando. Ela pensa que pode ser tigre, pode ser cobra, mas de repente ela vê um vulto chegando, né, um vulto de homem. Quem era? Era o Pedro. Quis gritar, mas não gritou. Pensou em erguer-se, mas não se ergueu. O sangue pulsava-lhe com mais força na cabeça. Vou passar aqui. Bom, aí o Pedro Missioneiro vai acabar transando com ela, né? Sentiu quando o corpo do índio desceu sobre o dela, soltou um gemido quando a mão dele lhe pousou num dos seios, e teve um arrepio quando essa mão lhe escorregou pelo ventre, entrou-lhe por debaixo da saia e subiu-lhe pelas coxas como uma grande aranha caranguejeira. Numa raiva, Ana agarrou com fúria os cabelos de Pedro, como se os quisesse arrancar. Bom, enfim, a cena de sexo entre eles, né? E para Ana Terra, os dias que se seguiram foram de vergonha, constrangimento e medo. A Ana, claro, ela vai querer mais, né? Ela já tem essa atração pelo Pedro Missioneiro, só que ela lembra que seria um amor impossível, porque o Pedro é tratado como uma espécie de ser inferior. Ela acha que nunca vão aceitar ele como parte da família. E ela pensa no pior agora, né? Ou seja, na questão de descobrirem. Honra se lava com sangue, e o tempo passava. À noite Ana dormia mal, pensava muito e temia mais ainda. Só que os encontros entre eles acabam, né, continuando e tal. E um dia, quando lavava a roupa na sanga, Ana sentiu uma súbita tontura acompanhada de náusea. Ficou então tomada de pânico, porque lhe ocorreu imediatamente que estava grávida. Porque o tempo vai passando aqui, exatamente, né? E a questão, enfim, da trans entre eles vai dar resultado. Passar aqui. A Ana, ela acaba vendo que a barriga vai crescendo, ela não menstrua, ela sabe que o ciclo dela não vem, pensa até em tomar algumas ervas para abortar, mas ela está perdida, não sabe o que fazer, essa é a verdade. E aí ela corre até o Pedro Missioneiro e acaba revelando, né, que vai ter um filho. E o Pedro Missioneiro apenas murmura, né, muito lindo. E a Ana começa a chorar, fica, enfim, né, até indignada. E ele acalma, dizendo apenas rosa mística. Detalhe, rosa mística é uma palavra que foi referida lá antes no capítulo A Fonte. E a Ana não entende. E ele acaba, o Pedro Missionário, dizendo que rosa mística é Nossa Senhora, a mãe do menino Jesus. E a Ana não está muito para a trova, ela quer pegar o Pedro Missioneiro e ir embora com ele dali. E ele diz apenas, demasiado tarde. E aí a Ana diz, mas por quê? Vamos agora e tal, né? Daí ele vai dizer não, que ele teve uma visão. E detalhe, lembrando, as visões de Pedro Missioneiro sempre dão certo desde menino. Diz, mas por que, Pedro? Porque se meu pai e meus irmãos descobrem, eles nos matam. Vamos embora. Demasiado tarde. O que é que vamos fazer então? Demasiado tarde. Vou morrer. Pedro, eu vi. Eu vi quando dois homens enterraram meu corpo cerca de um arbol. Demasiado tarde. Passar aqui. Bom, então o Pedro, de certa forma, ele antevê a morte dele, nessa visão aí. Ele fala para na terra, dois homens fazem referência exatamente aos irmãos, e aí ele pega e passa o punhal, detalhe, o punhal que ele era herança de família, que estava na mão do padre Alonso, que foi para o Pedro e agora está com Ana Terra. Ele passa para ela o punhal. E aí, a Ana Terra vem, não tem o que fazer, ela volta para sua casa, né? E aí aparece a mãe. A mãe já vem perguntando o que está acontecendo e tal, né? E a Ana Terra vai esmiuçar, falar alguma coisa, mas nem precisa, a mãe já sabe. A mãe sabe que a Ana Terra está grávida. Não há de ser nada com Deus e Nossa Senhora, minha filha. Só que a Ana se desespera, ela diz que vai ter um filho e que, enfim, a saída é contar para o pai. Mas ele me mata, mamãe. De repente, quem é que surge? O Maneco Terra, que ouve toda a história, né? E aí o Antônio e o Horácio, nesse momento, também saem da cabana, começam a montar nos cavalos, e o Maneco diz para os filhos, gritando, né? Ó, bem longe daqui. E aí o que vai acontecer é que, enfim, né? Essas palavras bem longe daqui, elas têm duplo sentido, porque pode ser para tocar o Pedro Missioneiro longe, ou obviamente, como diz lá pelas tantas a visão do Pedro, né? Matem e coloquem bem longe daqui. Bom, depois dessa cena, a Henriqueta acaba vendo o marido, né?
o Maneco Terra chorando pela primeira vez, e o Antônio e o Horácio voltaram ao clarear do dia. Estavam pálidos e tinham nos olhos tresnoitados uma apagada expressão de horror. Eles vêm, não dizem nada, e a Ana vê um deles largando a pá no chão. Bom, a Ana até imagina como deve ter sido a morte do Pedro Missioneiro, né? Levado a algum lugar, matado, enterrado, ponto final. Agora estava tudo perdido. Seus irmãos eram assassinos. Nunca mais poderia haver paz naquela terra. A Ana quer ir embora, mesmo grávida, né? Mas a mãe não deixa. E detalhe, ela é escorraçada agora, porque nem o pai, o Maneco Terra, nem os irmãos, o Horácio e o Antônio, ficam olhando para ela. Teu pai diz que para ele tu está morta, mas eu ainda sou tua mãe. Teu lugar é aqui. Passando. Bom, então, para o Maneco Terra, né, a filha está morta e enterrada. Não tomava conhecimento de sua presença naquela casa. Antônio e Horácio tratavam Ana com uma aspereza meio constrangida, que lhes vinha de uma consciência culpada. Ao lhe dirigirem a palavra, não olhavam para ela de frente. Bom, a Ana, apesar de ser ignorada, ela começa a pensar mais no filho que vai nascer. Ela chega até a idealizar que o Pedro possa estar vivo, que venha num cavalo e tal, pegue ela, pegue o filho e vão morar em outro lugar, né? Bom, então essa é a vida por enquanto na Terra. O Antônio, ele volta do Rio Pardo, diz que vai se casar com essa Eulália. O Maneco fica meio reticente, quer saber mais da família primeiro e tal. Findava mais um ano e os pêssegos do pomar já estavam quase maduros quando Ana começou a sentir as primeiras dores do parto. Foi num anoitecer de ar transparente e céu limpo. Ao ouvirem os gemidos da rapariga, os homens encilharam os cavalos, montaram e se foram, sem dizer para onde. Dona Henriqueta viu-os partir e não perguntou nada. Naquela noite nasceu o filho de Ana Terra. A avó cortou-lhe o cordão umbilical com a velha tesoura de podar. Ou seja, os irmãos, o pai abandonam bem no dia do parto e quem fica? A mãe. A mãe não abandona aqui a filha, inclusive faz exatamente o parto. Bom, nasce um menino, né? O ano é 1779. O menino vai ganhar o nome de Pedro, vai ser o Pedro Terra, tá? Que no futuro a gente vai ver, vai ser uma espécie de Maneco Terra também, torrão, a mesma ideia, né, do Maneco Terra. E um dia a mãe, a dona Henriqueta, sugere lá pelas tantas pro Maneco Terra, né, levar o filho da Ana Terra para ser batizado em Rio Pardo. E aí o Maneco Terra se irrita. No Rio Pardo? Estás louca? Para todo mundo querer saber quem é o pai da criança? Estás louca? Para arrastarem meu nome no barro? Estás louca? Varrida. Então o inocente vai ficar pagão? O melhor mesmo era ele ter nascido morto, retrucou o velho. Vou passar aqui. Bom, a Ana Terra vai sofrendo, enfim, ela vai sendo escanteada. E sempre quando vinha alguém ali, e claro, eles ficam sabendo que a Henriqueta virou vó, o Maneco Terra virou vô, e perguntam sobre o marido da Ana. E aí dizem, né, que a Ana ficou viúva, que o marido morreu, e tal, inventa uma mentira, né? Um dia o Antônio, ele traz, é uma cena legal, né, porque ele traz do Rio Pardo 3 escravos comprados. E ele já dispara contra a Ana Terra como se fosse uma vagabunda, né, ó. Vê se agora se vai dormir também com um desses negros. E aí a Ana Terra dá nos dedos dele, né, diz assim, assassino. E ele, como assim, né, assassino? De onde é que ela descobriu alguma coisa e tal, né? Porque ela tem apenas a questão da visão do Pedro Missioneiro. E ela continua, assassinos, repetiu Ana. Todos deviam estar, mas era na cadeia com os outros bandidos. Bom, o nome do filho, né, é Pedro Terra, ou vai ser o Pedrinho, como vai ser chamado. Enquanto isso, as passagens de tempo aqui, né, os anos chegavam e se iam. Em 81, o Horácio foi morar em Rio Pardo, se casou. O Antônio casa com a Eulália, mas fica morando aqui com o pai. Em 1886, o Pedrinho já está com quase 8 anos. Vai nascer a Rosa, que é filha do Antônio e da Eulália. Um detalhe importante é que a dona Henriqueta morre. E a dona Henriqueta morrendo, a Ana Terra vai ver agora o quanto vai fazer falta para o pai, o Maneco Terra. Porque ela que faz todos os afazeres domésticos, é a grande mulher ali. E agora quem vai fazer isso aí é a Ana Terra. E de certa forma, nós vamos ver aqui agora uma espécie de mudança do pai em relação a Ana Terra, a filha. Porque não tendo a dona Henriqueta, quem é que vai fazer todo o serviço doméstico? A Ana Terra. Então agora vai ter uma relação meio forçada aí, né? Mas vai ter essa mudança aí. Bom, em 1889,
Lembrando aqui, né, no Brasil, o Brasil vai virar república. O Pedrinho já tem quase 11 anos, ele foi para a lavoura e ele fica muito feliz, ele começa a gritar que o trigo estava nascendo e o Maneco Terra fica muito feliz e de certa forma começa a haver um entendimento entre eles, entre o Maneco e o Pedrinho, porque o Pedrinho vai ser aquele menino também mais colocado à questão da terra e vê então a felicidade ali, né, do trigo e tal, e o Maneco Terra começa a ter um entendimento aqui. Passando uma tarde, ao voltar da sanga, Ana viu Maneco Terra e o neto conversando animadamente na frente da casa como dois bons amigos. Falavam do trigo. Ela sorriu e entrou em casa de olhos baixos. Qual é o detalhe? Quando tudo parece ficar feliz aqui entre eles, mesmo levando em consideração a morte da mãe e tudo mais, começa a ter uma harmonia. Vem um tropeiro e diz: ó, pessoal, tem um grupo de bandidos aí castelhanos, esse grupo tá perto, e a melhor coisa a fazer é pegar o que vocês têm e fugir. Só que pro Maneco Terra, de jeito nenhum, né? E um dia o Pedrinho acaba pedindo para na Terra para ele ficar com um punhal, e ele vai ficar com um punhal. Ou seja, já estamos aqui na quarta passagem, né, de mão do punhal. Aí chega uma hora que os castelhanos, né, estão chegando, estão se aproximando da casa do Maneco Terra. O Maneco Terra, cabeçudo, quis ficar ali. Ele dá espingardas, né, tanto para o Maneco ficar com uma espingarda e o Antônio, arma para um escravo. E aí o pai acaba mandando a Ana Terra, a Eulália, a Rosa, a filha da Eulália, com o Antônio, e o Pedrinho para eles se esconderem no mato, deixar aquela coisa ali reduzida aos homens. Mas no meio do caminho a Ana diz apenas para a Eulália levar o Pedrinho e a Rosa, e ela, a Ana, ficaria. Então a Ana Terra volta e o pai fica indignado, né? Por que ela não foi para o mato? Diz ela: se eu me escondo, eles nos procuram no mato, porque logo vão ver pelas roupas do baú que tem mulher em casa. Se eu fico, eles pensam que sou a única e assim a Eulália e as crianças se salvam. Então, a na Terra, basicamente, ela está dizendo: olha, se há de alguém morrer, alguma coisa se dá mal, deixa que isso acontece comigo. Mas eu salvo meu filho, salvo a Eulália e salvo lá pelas tantas da Rosinha. Bom, fica aquele clima de mistério ali agora, todos dentro de casa. Aí batem lá, o Antônio sai para falar com os castelhanos, começa uma espécie de discussão ali e de repente ouve-se um tiro. Matam o Antônio, invadem a casa e vão matando o Maneco Terra, vão matando os escravos e vão achar quem? A Ana Terra, escondidinha, e já perguntam pelo dinheiro, né? De onde está La Plata, La Plata, La Plata, La Plata. Braços enlaçaram-lhe a cintura e Ana sentiu contra as costas, as nádegas, as coxas, o corpo duro de um homem. E lábios úmidos e mornos se lhe colaram na nuca, desceram em beijos chupados pelo cogote, ao mesmo tempo que mãos lhes rasgavam o vestido. La Plata, e Ana começou a andar à roda, de braço em braço, de homem em homem, de boca em boca. Vou passar aqui. Então, a Ana agora vai ter uma cena terrível, que ela vai sofrer uma espécie de estupro coletivo. Até vem um castelhano e diz: capitão, você primeiro. E aí a Ana vai ver, né, que, enfim, tira o vestido, ergue o vestido dela, e ela tá louca para morder a primeira pessoa que se aproximar ali, a defesa dela, né? Só que aí vem um homem, cai sobre ela, e não, o que vai pensar a Ana ali, né? Ela vai dizer, ó, num relâmpago, Ana pensou em Pedro, um rechinar de cigarra atravessou-lhe a mente, e entrou-lhe agudo e sólido pelas entranhas. Veio outro homem, e outro, e outro, e ainda outro. E Ana já não resistia mais. Tinha a impressão de que lhe metiam adagas no ventre. Por fim, a Ana Terra acaba perdendo os seus sentidos. Bom, então aqui é um estupro coletivo, certo? E claro, eles vão lá, não acham dinheiro, quebram tudo, enfim, né? Vão embora. E depois a Ana, de um tempo, ela acaba voltando a si e vê que os bandidos levaram o trigo, as carretas, enfim, o que deu para usar, menos o dinheiro. O rancho estava completamente destruído. E de súbito, num choque, ela deu com os cadáveres. Lá estava o velho pai Maneco Terra, todo coberto de sangue e caído de costas. Uma bala abria-lhe um rombo na testa. A poucos passos dele, caído de borco, Antônio tinha a cara metida numa poça de lama sangrenta. Mais além, um dos escravos com a cabeça separada do corpo. Bom, a Ana ainda mal, ela se lembra do filho, o Pedrinho,
e acaba se dirigindo até a sanga. Ela chama pelo filho, né, e tal, Pedrinho, Pedrinho e tal. Aí aparece o guri. O que foi que aconteceu, mãe? Perguntou Pedro. Ana não respondeu. O rapaz tornou a perguntar. Os bandidos já foram? Onde está o vovô? Onde está o titio? Ela diz daí, né, a turma acaba revelando aqui que todos estão mortos. Passar aqui. Então isso aqui foi uma cena complicada, uma cena importante do livro, que foi esse ataque dos castelhanos aqui à propriedade do Maneco Terra, enfim, o estupro coletivo da Ana Terra, a morte, e agora ela se edificando como uma grande personagem. E durante toda aquela tarde, as duas mulheres, Ana Terra e Eulália, e o menino, Pedro Terra, ficaram a enterrar seus mortos. Antes do anoitecer, os 4 mortos estavam enterrados, mas Ana, Eulália e Pedrinho não saberiam mais dizer em qual daquelas sepulturas sem nomes, nem cruzes, estava o corpo de Maneco ou o de Antônio. Mas que importava? O principal é que tinham sido enterrados, não ficariam ali para servir de pasto aos urubus. Bom, a Ana sabe onde é que o pai enterrava o dinheiro, vai lá, cava, pega, enfim, né? Só que agora é o seguinte, o que fazer agora? Para onde ir? Não era possível ficarem sozinhas naquele descampado. Pensou em Horácio. Não, não tinha coragem de ir para o Rio Pardo. O irmão podia envergonhar-se dela. O irmão Horácio que se casou e está morando em Rio Pardo, né? A Ana daí ela pega o que sobrou ali e coloca toda uma trouxa, né? Que foi uma trouxa de roupa, que foi a roca da mãe, o crucifixo, a tesoura grande de podar, algumas roupinhas, pratinho de pedra e tal, né? É o que tem, certo? E a Ana decide, ela e a Eulália, que diz que não tem mais ninguém também por ela agora, né? Que não vão ficar ali, vão sair. E a partir de agora, de certo modo, até a Ana Terra vai ficar um pouco feliz, porque ela diz que pode viver a partir de agora. E não demora muito, vai passar um cara, um estancieiro chamado Marciano Bezerra, e ele está com uma caravana de carretas ali. E essas carretas estão a caminho de terras de um cara chamado Ricardo Amaral, que é, na verdade, o estanceiro mais rico ali da zona missioneira. E esse Ricardo Amaral ele quer construir um povoado, e detalhe, né, a gente vai ter agora contato com a família dos Amarais, que sempre serão os grandes adversários dos Terra Cambará. Enfim, né, agora a gente só tem os Terras, mas depois vai ter o Cambará também. Bom, a Ana conversa com a Eulália, decidem ir junto na caravana. O Marciano Bezerra diz que a viagem é longa, pode durar mais de 2 meses, pode ter morte, ele tenta dissuadir isso aí da cabeça delas, mas, enfim, não tem, elas querem sair daí e ele aceita. Passar aqui. Pois então vamos, não é? E acrescentou, de qualquer modo, não é direito deixar vós mercês atiradas aqui sozinhas. Então o Marciano Bezerra coloca a Ana Terra, Eulália, Pedrinho e Rosa nas carretas, vão, a viagem é demorada, até a filha do Marciano Bezerra acaba morrendo nessa viagem, enfim, mas os dias vão passando, muita tristeza, né? Passam pelo rio Jacuí, e até que enfim chegam nos campos do chamado Velho Amaral, que na verdade é um agrupamento de ranchos, enfim, fica perto de uma estrada um pouquinho antiga, e quando eles chegam já tem muito boato, muita historinha sobre esse coronel aí, o Ricardo Amaral. Sentou praça no exército da coroa, em 1756 tomou parte na Batalha do Monte Caibaté, em que as forças portuguesas e espanholas aniquilaram o exército índio dos Sete Paus das Missões. Contava-se até que fora Ricardo Amaral quem numa escaramuça derrubara com um pontaço de lança o famoso alferes real Sepete Araju, a respeito do qual corriam tantas lendas. Então, sempre aqui retomando uma espécie de capítulo anterior, que foi a fonte onde aparecia o Sepete Araju, que foi morto, e aqui esse boato que pode até ter sido o Ricardo Amaral quem tenha matado o Sepete Araju. E a verdade era que hoje Ricardo Amaral tinha fama de ser homem de bem e de gozar grande prestígio com o governo. Como recompensa pelos seus serviços, o governo lhe ia dando, além de condecorações, terras. Passando aqui. Bom, depois da expulsão dos espanhóis e do Tratado de Santo Ildefonso, Ricardo retirasse para a estância e, segundo sua própria expressão, sossegara o pito. O Ricardo Amaral também tem alguns ditados, né, e diz que quem faz o cavalo é o dono, e assim quem vai chegando nas estâncias dele, ele que vai moldando, né, os peões, as famílias, os escravos, de acordo com os desejos dele. Achava que mulher, arma e cavalo de andar, nada de emprestar. Mas, apesar disso, mais de uma vez tomara emprestadas mulheres de outros. E quando Ana Terra viu pela primeira vez o senhor da estância de Santa Fé,
Seu espírito já estava cheio das histórias que se murmuravam a respeito dele. Bom, a Ana vai lá, trava um primeiro diálogo com o Ricardo Amaral, diz que quer morar ali. Ela conta de forma mentirosa o que aconteceu com o marido, que morreu numa guerra e tal, né? Enfim. E naqueles dias, ajudados por vizinhos, Ana, Terra, Eulália, Pedro construíram o rancho onde iam morar. Bom, a Ana vai ganhando fama de ter boa mão com a tesoura, porque ela vai sendo a parteira oficial dali, né? Ela vai cortando o cordão umbilical dos que nasciam. O Pedro vai crescendo, vai ficando adolescente, viaja para Rio Pardo. E exatamente no dia em que Pedro Terra anunciou seu noivado com Arminda Melo, chegaram ali os primeiros boatos de guerra. Detalhe, né? O Pedro aqui de novo, passagem do tempo. Eles vão ficando mais velhos, vão construindo sua casinha ali nas estâncias do Ricardo Amaral e o Pedro já está noivo da Arminda Melo. E aí os primeiros boatos de guerra. Passar aqui. Bom, essa guerra na verdade é um novo combate com os castelhanos e o Ricardo Amaral está recrutando gente. E mesmo o Ricardo, apesar de ter já uns 70 anos, né, quando fala em guerra, os olhinhos dele brilhavam. Ele vai dizer: o recrutamento é obrigatório, são ordens do governo. As mulheres então desataram o pranto. O Chico Amaral, filho do Ricardo, também se prepara para a guerra. E aí Ana Terra, enfim, vai até o Ricardo Amaral e faz um pedido, né? Qual é o pedido? Que o Pedrinho ficasse, porque ele só tinha 20 anos. E aqui no Rio Grande do Sul, alguns vão dizer, né, que o batizado batizado de sangue de guerra já tinha que ter 18 anos, já era para ter se batizado. Então ela vai dizer, ó, e se ele morrer? Diz o Ricardo, todos nós temos de morrer um dia, ninguém morre na véspera. Mas o Pedro está para casar. Casar? O que ele quer mesmo é dormir com a moça. Pois que durma, tem tempo, só partimos daqui a 2 dias. Durma e vá para a guerra. Depois case, se voltar vivo e tiver vontade. Bom, essas palavras são duras, enfim, né? Mas são as palavras de guerra ali. Aí as mulheres vão chorando, porque basicamente vai ficar quem? Os velhos, as mulheres e as crianças, como uma Grécia antiga aqui, agora na estância do Ricardo Amaral, né? E, enfim, eles vão. Depois de um tempo vem um mensageiro. As notícias são meio vagas sobre a guerra. Tá? A Eulália acaba indo viver com um viúvo cinquentão. Esse viúvo cinquentão que ela vai se juntar ali, ele não foi para a guerra porque tinha dedos decepados. E aí, o que nós temos aqui? A Eulália meio que abandona na terra, vai morar com cinquentão. E que fica sozinha agora esperando que o Pedrinho voltar, né? Passam-se meses, vai passando tempo. A Eulália engravida novamente. E naquele inverno nasceram 6 crianças nos ranchos, porque antes de partir para a guerra, muitos maridos tinham deixado suas mulheres grávidas. Passar aqui. No princípio do novo verão, chegou um mensageiro com a notícia de que o coronel Ricardo tinha sido morto num combate e que os filhos estariam de volta a Santa Fé dentro de 3 meses, com os soldados que tinham sobrado da guerra. Na estância de Santa Fé houve choro durante 3 dias e 3 noites. Vem boato de que sobraram uns 20 dos 40 que foram. Aí abre aspas. Mas Pedro está vivo, disse Ana Terra para si mesmo. Uma coisa dentro de mim me diz que meu filho não morreu. E um dia o Chico Amaral chegou com seus homens. Tinham vencido a guerra contra os castelhanos, mas voltavam com ar de derrota. Barbudos, encurvados, de olhos no fundo, os ponchos em farrapos, nem sequer sorriam ao ver os parentes. Ana Terra não pôde conter as lágrimas quando viu o filho Pedro Terra. Quase não o reconheceu. Pedro tinha envelhecido muitos anos naqueles meses. Estava magro, abatido e deixara crescer a barba. E quando ele desceu do cavalo e caminhou para a mãe, esta teve a impressão de que ia abraçar o próprio Maneco Terra. Então aí o Pedrinho volta mal, enfim, né, abatido e muito próximo ao que seria o Maneco Terra. Passando aqui. Bom, o Ricardo Amaral, como dito, ele morreu. E nos meses que seguiram, chegaram ainda aos campos de Santa Fé boatos de que os castelhanos se preparavam para voltar ao ataque. Mas contava-se também que na Europa, Portugal e Espanha tinham feito as pazes, e que no continente tudo continuaria como estava. Em 1803, um padre das missões, né, passa por ali, acaba fazendo 5 casamentos, inclusive o casamento do Pedro Terra e da Arminda Melo. E agora o Chico Amaral, que é, né, o filho do Ricardo que morreu, agora ele é o dono da estância e ele consegue um projeto de fundar nessa estância um povoado, ganhar mais terras, colocar praça, capela
E muita gente chegou naquele ano e nos anos seguintes. Tropeiros que vinham de Sorocaba comprar mulas nas redondezas gostavam do lugar e iam ficando. E o nome de Santa Fé começou a ser conhecido em todo o município do Rio Pardo e fora dele. Detalhe aqui, né? Essa Santa Fé começa com uma estância, vai ficando depois uma vila, comarca, até chegar uma cidade, a cidade de Santa Fé. Então a gente está pegando aqui o começo, o povoamento de Santa Fé. Em 1804 nasce o primeiro filho do Pedro e da Arminda, né, que é o Juvenal Terra. Enquanto isso, Eulália vive em paz lá com o cinquentão dela. A Rosinha tá noiva, tá? Aqueles anos foram tempos de grande paz. E gente nascia, morria ou se casava em Santa Fé. E o número de casas aumentava e a população já se habituava à voz do sino da capela. Ou seja, crescimento de algo que depois se torna uma cidade, que é exatamente Santa Fé, cujos grandes donos, aqui não se esqueçam, são os Amarais, a família Amaral, que já está agora na segunda geração, que é exatamente o Francisco Amaral ou Chico Amaral, já que o Ricardo Amaral acabou falecendo. Passar aqui. Em 1806 nasce o segundo filho do Pedro Terra, né, que é a Bibiana Terra. E também vem a notícia, né, a Santa Fé, que a família real já está no Brasil. Logo a gente está em 1808, depois vai correndo o tempo, sempre os saltos temporais. Tudo corria bem para os Terras, quando começaram a circular rumores de uma nova guerra. Dizia-se que Dom João resolvera tomar conta da banda oriental. Ana Terra suspirou e disse: "Isso é falta de serviço. Se esse homem tivesse de trabalhar como agente de sol a sol, não ia se lembrar de invadir terra alheia." Isso aí em 1811. Aí o Chico Amaral chama todos os habitantes, né, enfim, e parte com seus soldados para se reunir nas missões com as forças do Mena Barreto. E de novo o povoado ficou quase deserto de homens. E outra vez as mulheres se puseram a esperar. Aí chega o inverno, minuano soprando, enfim, né, lembrando toda aquela relação de noite de ventos, noite de mortos, a Ana começou a entender o que está se passando, né? E nas noites de ventania, ela pensava principalmente em sepulturas e naqueles que tinham ido para o outro mundo. Era como se eles chegassem um por um e ficassem ao redor dela, contando causos e perguntando pelos vivos. Era por isso que muito mais tarde, sendo já mulher feita, Bibiana ouvia a avó dizer quando ventava: "Noite de vento, noite dos mortos." E termina aqui o capítulo Ana Terra, com uma grande personagem, que é a Ana Terra, mas a família já edificada agora do Pedrinho Terra, o Pedro, a Arminda Melo, Juvenal Terra e Bibiana Terra. Já que a gente vai dar agora no próximo capítulo, que é um certo Capitão Rodrigo, um salto temporal, já vamos pegar Juvenal Terra já homem e Bibiana já mulher também, ok? É isso aí.